mais um Saúde Agora aqui na tela da TV Câmara Campinas. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia e audiência aí ao longo das nossas edições. Hoje o meu recado é para você que vai passar aí por algum procedimento cirúrgico e quer saber qual é o papel do anestesista. Saiba que esse é um profissional aí mais que essencial durante o procedimento. Mas quem vai ajudar a gente a entender melhor o que é um anestesista, o que ele faz, por que ele é tão importante? Olha só, é o Gabriel Redondano, ele é anestesista e diretor-presidente do grupo Care Anestesia, aceitou o nosso convite para falar desse tema bastante importante. Gabriel, muito obrigada, viu, por parar aí tudo que está fazendo e falar com a gente hoje. Eu te agradeço, é um prazer falar com vocês. Muito obrigado pelo espaço, é uma honra estar com vocês. Gabriel, quando a gente fala de anestesia, tem muita gente que fala, é aquele profissional que vai fazer o paciente dormir durante o procedimento. Mas não, né? Não é bem isso. Vamos dizer assim que o fazer dormir e o acordar, né, que todo mundo pensa, é a função mais simples, né, do anestesista durante toda a cirurgia. Na verdade, o anestesista, ele faz parte da equipe, né, desse cuidado aí centrado no paciente, onde além de fazer o dormir e acordar, ele é o responsável também para elevar e trazer um aspecto de muita segurança para o procedimento, já que ele é o responsável que durante aquelas horas da cirurgia, ou minutos ou horas, não importa, ele que vai ser o médico responsável por controlar todos os sinais vitais do paciente. Então, além de garantir que ele não sinta dor, mas também as alterações que porventura ele pode ter, alteração do coração, da respiração, da pressão arterial, tudo isso quem vai controlar vai ser o anestesista também, que está ali do lado do paciente, monitorando continuamente. Então, diante da sua resposta, esse é um profissional que fica aí antes, durante e até depois, né, de todo o procedimento acompanhando o paciente. Isso, a gente é quase como o garçom da festa, né? A gente é o primeiro a chegar e o último a sair, porque a gente tem que estar deixando a sala, né, preparada para aquela cirurgia, para aquele tipo de cirurgia, já conhece o paciente previamente também através de uma avaliação pré-anestésica, acompanha durante todo o procedimento. Às vezes tem procedimento que pode, de repente, envolva uma perda de sangue, um procedimento que tem sangue, o anestesista que vai colher esses exames também e fazer a reposição, né, transfundir sangue, controlar todos os sinais vitais. Então, a gente, durante todo o procedimento, e também acompanha o paciente depois da cirurgia, ou para recuperação pós-anestésica, até ele ir para o quarto, ou para a unidade mais crítica, para uma UTI ou para a unidade coronariana. O anestesista também que faz esse acompanhamento. Pegando o gancho na sua resposta, o anestesista ele precisa então conhecer todo o histórico do paciente. Sem dúvida. A gente tem, né, às vezes, hoje menos, mas ainda tem um desconhecimento. Alguns perguntam se o anestesista é médico. Sim, o anestesista é médico, ele fez a faculdade de medicina, né, os 6 anos de medicina. Então, e aí, durante a residência em anestesia, que são pelo menos mais 3 anos, ele tem uma visão não só da anestesia, mas de todas as doenças que o paciente pode ter. Porque pode ser determinada cirurgia, esse paciente tem um problema de pressão alta, um problema de diabetes, um problema de coração. Então, o anestesista tem que saber essas patologias, o que elas funcionam, quais são as interações que tem também com os anestésicos, para garantir a técnica mais segura e a mais adequada àquela cirurgia e àquele paciente. O Gabriel, papel bastante importante. Você disse aí conhecer o paciente, só que nem sempre isso é possível, né? Você tá lá na emergência, o paciente chega e aí? É o anestesista que vai definir o que que vai fazer, como que vai ser? Nem sempre tudo na vida acontece nas condições ideais, né? Então, muitas vezes a gente está sujeito a enfrentar situações de urgência e emergência, onde esse conhecimento do paciente não tem como ele passar por uma avaliação pré-anestésica, onde a gente vai explicar qual é o tipo de anestesia, o que ele já toma de medicamento, o que ele deve parar ou não. Então, são situações de urgência. De repente, algumas situações, até urgências obstétricas, de repente é um trabalho de parto, que pode acontecer sem hora prevista, e também situações de trauma, anestesias de urgência. Nesse caso, testa-se um breve relato, às vezes tem algum familiar acompanhando para tentar uma história muito rápida, se ele tem alergia a algum medicamento ou não, mas muitas vezes isso não é possível. Então aí a gente tem que, é uma situação de risco-benefício, onde impõe-se a necessidade de fazer uma anestesia de urgência para fazer esse procedimento de urgência que muitas vezes está determinando se uma situação de vida ou morte. Então, nesses casos aí, o risco
pesa-se o risco-benefício, e a gente não tem muito tempo para fazer essa avaliação mais detalhada, mas consegue também fazer esse procedimento de uma maneira segura, já que é um ambiente todo controlado e com drogas, todo o suporte para reverter alguma eventualidade. Gabriel, são vários os tipos de anestesia, desde até a local, até que a pessoa tenha sedação total? Sim, eu diria que para uma cirurgia, são infinitas possibilidades e associações de anestesia também. Como você disse, a mais simples, né, que é a anestesia local, que ela é, por exemplo, anestesia que faz em procedimentos pequenos, para remoção de alguma pinta, alguma coisa assim, até as anestesias mais complexas, que são associações de várias técnicas e também onde o paciente é com uma monitorização. Às vezes tem um monitor que me diz, por exemplo, seu paciente em número, seu paciente se ele está precisando de mais anestésico para não acordar, se ele está tendo alguma sensação de dor. A gente monitora até mesmo o funcionamento contínuo do coração, o débito cardíaco. Então, e hoje existe uma infinidade de técnicas anestésicas. A coisa de uns 10 anos para cá, a gente, antigamente, vamos dizer assim, a grosso modo, que tinha anestesia local, anestesia na espinha, na coluna, né, que é a raquianestesia, a peridural, e a anestesia geral. Hoje a geral, ela tem uma infinidade de combinações, então tem vários tipos de anestesia geral, dependendo da droga vamos dizer assim, vai associar, e também cresceu muito o uso do ultrassom na anestesia. Então, por exemplo, uma cirurgia de braço ou uma cirurgia de joelho. Antigamente, fazer uma cirurgia de joelho, fazia-se uma raquianestesia, uma anestesia na coluna, semelhante à do parto, e o paciente ficava ali com as duas pernas imobilizadas durante horas. Hoje a gente faz uma anestesia que é guiada por ultrassom. Então, associa-se uma sedação e a gente consegue, com o ultrassom, por exemplo, na coxa do paciente, a gente localiza a inervação, o nervo que traz dor para aquele joelho. Então, você injeta o anestésico só ao redor daquele nervo. Então, é uma anestesia, vamos dizer assim, muito mais localizada. Isso permite, que eu acho que esse que é o grande diferencial de qualquer área, a gente personalizar cada técnica, né? A gente levar para aquele paciente o que ele mais precisa e também, de repente, ele já teve uma experiência com outro tipo de cirurgia, uma outra anestesia, que de repente ele sentiu algum desconforto. A gente tem outras opções de individualizar essa técnica com toda a segurança para o bem-estar e para a segurança do paciente também. Você falou aí desconforto, determinado tipo de anestesia aí pode dar reação? Vocês acompanham tudo isso? Isso. O nosso departamento de anestesia, eu sou coordenador também do departamento de anestesia do Centro Cirúrgico do Vera Cruz Hospital, em Campinas. A gente consegue monitorar o que a gente fala de eventos adversos, né? Então, são aqueles eventos que acontecem que não são o esperado. Às vezes, o paciente que teve mais coceira depois da cirurgia, se ele teve, de repente, uma queixa de náusea, de vômito, ficou muito enjoado, se ele sentiu uma dor depois no pós-operatório, até uma reação alérgica, se ele teve também. Então, a gente acredita que só tendo posse desses dados que vai ser possível a gente agir em cada causa e aí ter um melhoramento, um aprimoramento contínuo da nossa técnica anestésica para assegurar o cuidado que esse paciente precisa de uma forma individualizada. Gabriel, vou voltar um pouquinho na sua resposta anterior. A anestesia e as técnicas estão cada vez mais evoluindo, pelo que você falou, né? Sem dúvida. Todo dia, por exemplo, a técnica que eu faço agora, não posso nem falar que ela é diferente da que eu fiz quando eu formei, né? Que eu fiz, já sou anestesista, acabei a residência aí há quase 15 anos. Ela é diferente da que eu fazia, por exemplo, no início do ano, porque saem alguns trabalhos e aí dão algumas orientações que aquele paciente ele vai se beneficiar de determinada associação de drogas. Então, hoje a gente fala muito antigamente, para fazer uma anestesia geral, ela combinava-se 2 a 3 drogas, era isso. Hoje a gente fala que é uma técnica multimodal, ou seja, a gente faz uma associação de drogas em doses menores, drogas que eu falo são anestésicos, né? Em doses menores, para ter o efeito sem os efeitos adversos. Então, com isso, uma anestesia geral, ela pode envolver a combinação de 20, 25, 30 tipos de medicamentos diferentes para proporcionar o alívio para aquele paciente, o conforto, com menos efeitos colaterais. Então, realmente, é uma evolução contínua e, às vezes, a qualquer momento pode surgir, de repente, um trabalho desmentindo aquilo que a gente vem fazendo, o que a gente fez, e aí orienta. Então, por isso que é importante sempre a atualização dos profissionais, como em qualquer outra área, né?
E lembrando, o anestesista é médico, estudou para fazer todo esse procedimento, estudou muito, né? Pois é, eu falei, a gente, para começar a conversa, a gente fez os 6 anos da faculdade de medicina, mas pelo menos 3 anos de residência médica em anestesia, e aí hoje tem muitas das subespecialidades, então anestesistas que vão fazer mais anestesias pediátricas, anestesias para fazer cirurgia cardíaca, anestesia para transplante, aí tem as pós-graduações também para sempre estar estimulando e atualizando o conhecimento. Então, hoje, como em qualquer área, esse conhecimento não para, e o que facilita muito é o acesso mais fácil hoje, né? Hoje a gente tem acesso a qualquer técnica de anestesia que seja feita em qualquer lugar do mundo, né? Então, hoje, dissipou-se muito o conhecimento. Até a gente até brinca, se tem alguma coisa, acho que em qualquer área, que só uma pessoa do mundo faça, essa coisa não é tão boa assim. Tudo que é bom é compartilhado, é dividido, e a gente aprende também, quanto mais divide, vai trocando experiências com profissionais não só do país, mas também de toda a parte do mundo. Agora, Gabriel, uma dúvida. O anestesista, ele trabalha sozinho durante a cirurgia ou ele também tem uma equipe que dá apoio a ele? Como que é esse trabalho, essa relação com os demais profissionais? Perfeito. O sucesso de todo procedimento cirúrgico, ele depende de uma equipe multidisciplinar. Algumas anestesias, então vamos assim, além de um anestesista principal, pode ficar mais um outro anestesista, dependendo do porte da cirurgia, né? Além disso, o que é fundamental, tem a equipe cirúrgica que vai estar fazendo a operação, mas o trabalho multidisciplinar. A gente trabalha em constante sintonia com a equipe de enfermagem, tanto enfermeiros como técnicos de enfermagem também que nos auxiliam na sala. Além disso, para ter uma cirurgia, a gente depende da nutrição do hospital, que vai fazer as orientações sobre o jejum e depois quando que o paciente pode comer, a equipe de farmácia que está ali dispensando. A gente fala que um hospital, a complexidade de um hospital é semelhante de uma usina nuclear. Então, todo mundo tem que seguir um padrão rígido de treinamento, obedecendo todos esses padrões. O hospital tem que estar sempre também com essa questão da segurança na ponta, porque de repente a farmácia que está dispensando, que está levando os medicamentos. Então, o farmacêutico também tem que estar agregado nesse processo. Para eu fazer uma anestesia, os aparelhos que eu utilizei, os respiradores, as bombas de infusão, os monitores, ele tem que estar em constante atualização de laudo da engenharia clínica. Depois da cirurgia, esse paciente ele precisa do cuidado da fisioterapia. Então, para fazer, vamos assim, o trabalho, o melhor desfecho, é fundamental uma equipe multidisciplinar. E a gente fala desde a internação. Então, tem quem faz a internação, a pessoa que faz o transporte do paciente. Então, realmente, uma cirurgia movimenta aí, pelo menos no hospital, pelo menos aí de 30 a 40 pessoas para cada paciente que vai ser operado, pelo menos. Nossa, e essa informação é interessante, eu não sabia. E Gabriel, então, para a gente encerrar aqui a sua participação, infelizmente nosso tempo é curto aqui, quando a pessoa vai fazer a cirurgia, não ache bobeira. Tem sim que passar pelo anestesista, fazer todos os exames que ele solicitar para que tudo ocorra bem. Perfeito, é fundamental isso. Isso aí é a base para a gente conseguir individualizar, ou seja, é como aquela coisa. É quando você vai comprar uma roupa, você tem que comprar uma roupa que é do seu tamanho. Uma roupa não serve para todo mundo. Essa avaliação pré-anestésica é fundamental para a gente conhecer o paciente. Com certeza, a maioria dos pacientes tem mais medo da anestesia do que da cirurgia, porque às vezes tem alguém que falou de algum trauma pregresso. Então, é a chance da gente esclarecer também o que o paciente toma de medicamento. A gente vai orientar o que ele precisa tomar, o que ele tem que parar de tomar, se não vai ter nenhuma alteração em relação à anestesia. A gente verifica todos os exames, e aí sim, todos os exames, se é necessário alguma avaliação, discute com o paciente qual vai ser a técnica utilizada da anestesia, explica para ele tudo o que vai acontecer, o passo a passo. Então, a nossa palavra, a nossa função é tornar esse processo o mais previsível possível e com isso diminuir a angústia e a ansiedade do paciente e dos familiares também. Tá aí, então, tirando todas as nossas dúvidas, o Dr. Gabriel Redondano, ele é anestesista e também diretor-presidente do Grupo Quero Anestesia. Gabriel, muito obrigada, viu, pela sua participação e falar um pouquinho qual é esse papel que é tão importante nesses procedimentos. Muito obrigada. Obrigado, eu te agradeço, estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos.
E fica aqui o convite para você rever todo esse bate-papo. É muito fácil, é só entrar nas nossas redes sociais. Esse programa está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. E se tiver alguma sugestão, é simples. Tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp, anota ele aí. E se quiser saber mais sobre alguma profissão relacionada à saúde ou alguma doença, é só mandar pra gente que vamos atrás de um especialista. A gente se vê no próximo Saúde Agora. Se cuida. Tchau!